tarde a todos. Boa tarde. Para embasar o nosso encontro de hoje, que é um pouco sobre os orientadores espirituais, nós vamos ler um trecho do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que exatamente trata deste tema. Tem como subtítulo Espíritos Orientadores, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Não sei se todos sabem, o Livro dos Espíritos é uma das obras da codificação do Espiritismo e é composto de perguntas e respostas. Nós vamos ler da pergunta 489 até a 495. A 489 é a seguinte pergunta: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim, o orientador espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio, que se deve entender por anjo da guarda, o espírito protetor de uma ordem mais elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos: conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, com suas orientações, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte, na vida espiritual, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito, na medida que sabe mais, é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhes são mais simpáticos às ideias. Para uns, isso é um grande prazer, para outros, uma missão, um dever, que desempenham com igual boa vontade. Ligando-se a uma pessoa, o espírito protetor renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz de maneira mais geral. E aquele do qual ele é o protetor faz de maneira mais estrita. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda. Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos. Vós não ficais sem um protetor. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências e orientações. Afastai-vos deles quando os seus conselhos são inúteis, e o que é mais comum é vós não ouvirem a orientação do espírito protetor e fazer a vossa vontade no atendimento dos desejos, e assim não é que ele afasta de vós, mas vós afastais dos conselhos e das orientações. Um espírito protetor não abandona o protegido nunca, pois um pai abandonaria um filho? Às vezes é o homem quem fecha-lhe os ouvidos. Ele volta e estará sempre convosco, sempre que é chamado através do pensamento. Há uma teoria que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura,
a teoria dos orientadores espirituais. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, para vos ajudar a se sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Esses seres ali estão, por ordenamento divino, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela missão. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Ah, por que não conheceis melhor essa verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria? Quantas vezes ela vos salvaria? Ah, interpretai vossos orientadores, interpelai. Ah, interpelai vossos orientadores, estabelecei entre vós e eles uma terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Considerai o futuro, procurai avançar nesta vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem, afastai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções na ordem do mal. Entrai na nova via que se abre diante de vós a cada instante. Marchai, marchai, tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus, é o horizonte, a evolução. Aos que pensassem que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Para nós, o espaço não existe, e mesmo vivendo no mundo dos espíritos, conservamos nossa ligação convosco. Gozamos de faculdades que ainda não podeis compreender, mas estáis certos de que Deus não vos impôs uma tarefa acima de vossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra. Não tendes solidão, estão sempre acompanhados. Não tendes momentos sem amigos e sem amparo. Não tendes momentos sem orientação. Estais sempre sob a vigília de bons orientadores. Cada orientador tem seus protegidos, vela por eles como um pai vela pelo filho. Sente-se feliz quando vê no bom caminho, chora quando seus conselhos são desprezados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas, com vossos pedidos. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis, então, mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seus espíritos familiares orientadores que fazem médiuns a todos os homens. Médiuns, manifestem-se, derramem como um oceano sem bordas para fazer refluir a credulidade e a sabedoria, e fazer ir caindo por terra a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento,
educai a vós e a vossos irmãos sempre. Não sabeis que obra assim realizais. É a obra do Cristo, a que Deus vos coloca. Porque Deus vos concedeu a inteligência e a ciência, senão para repartirdes convosco sempre e com vossos irmãos sempre, para ambos adiantarem-se na senda da ventura e da eterna bem-aventurança. Segui, vá em frente, ore, trabalhe, ame, sejam sempre felizes através da caminhada de todos juntos, trabalhando com todos e todos sob a égide de orientações sempre. Para quem quiser reler, está no capítulo 9 e é da questão 489 até a 495. Especialmente nós escolhemos esse tema em função de algumas questões que foram levantadas no sábado passado aqui. Uma delas foi acerca exatamente dos orientadores. Quando as coisas não vão bem, onde estão nossos orientadores? Era mais ou menos essa a questão, a pergunta. E onde estão os nossos mentores espirituais? Então, antes de mais nada, vamos contextualizar um pouco a questão de mentor espiritual. Até bem pouco tempo, quando nós ainda nos víamos sob o olhar da ciência que veio até o momento da física clássica, em que nós nos víamos caminhando em mundos paralelos, ou seja, eu caminhando no meu mundo, paralelo à caminhada da Lígia no mundo dela, e o arcabouço de conhecimento, o arcabouço linguístico, arcabouços filosófico, científico de até o século XIX, nos sustentava, era nessa ordem, de imaginar que nós seríamos paralelos uns aos outros. Era o que caracterizava o pensamento de ciência e, portanto, o de filosofia até então. Era de que as paralelas não se encontram. Então, que nós também éramos partículas isoladas, uma vez que eu tenho aqui um corpo, ela tem um corpo, ele tem um corpo, que nós éramos pessoas que paralelamente estávamos aí. E que eles eram capazes de trazer ideias e manipular a minha mente. Quando a coisa era boa, a gente dizia que um bom espírito nos trouxe a ideia e nós executamos. Quando a coisa era ruim, a gente dizia que um mau espírito nos trouxe a ideia, nos manipulou e nós executamos. Diante dessa filosofia, surgiu a palavra mentor. Surgiu o conceito dos mentores. Ou seja, o mentor espiritual é quem trazia as ideias e nós apenas executávamos. Quando ele era ruim, a gente chamava de obsessor. Quando era uma ideia boa para o bem, a gente dizia que era um espírito orientador, iluminador, que era um espírito iluminado, que era o bem e tal e tal. Mas a palavra mentor era especialmente vinculada a um momento de época. Se eu chego na casa dessa senhora e lá tem algum aparato de uso da família que não existe em lugar nenhum e alguém naquela família criou aquele aparato, eu chego e pergunto, mas gente, quem foi o mentor dessa ideia? Ô fulana, quem foi o mentor da ideia de produzir essa peça e como foi para você produzir? Esse exemplo é para mostrar o que é o mentor. O mentor é aquele que, com sua capacidade mental, produz uma ideia. Com essa ideia, ele se move à prática e produz os produtos mediúnicos. Tudo que nós temos é produto mediúnico. Na medida que nós,
sócios dessa sociedade de 10 bilhões de pessoas, tanta mente pensante e tanto coração pulsante, juntos, fomos descortinando os horizontes. Evolução é isso, é um descortinado. Fomos, inclusive, através do arcabouço de conhecimento que a ciência vai nos permitindo alcançar, isso vai clareando para nós, nós fomos vendo que nós não vivemos sob a égide de um mentor. Porque nós não somos marionetes. Os espíritos são os primeiros a dizer, os senhores não são marionetes. Os senhores são espíritos que na liberdade de ser, livre-arbítrio é isso, arbitram a vida dos senhores em comunhão com todas as possibilidades de comunicação que existem aí na Terra. Daí a gente vai percebendo que, além de nós não podermos nos aceitar nas mãos restritas de mentores que ditam as regras e nós executamos, porque não haveria mérito, não haveria, portanto, evolução. O espírito, o irmão local Zé Correia, dita uma coisa e eu executo. Ele dita outra e eu executo. Ele dita outra e eu executo. Eu não seria fazedora, eu seria executora. Os espíritos nos propõem sermos pessoas capazes de fazer. Porque é no fazer que nós nos movimentamos por inteiro. Nós movimentamos lá no âmago do nosso ser a nossa habilidade de fundar novos atos mediúnicos. Com esses novos atos mediúnicos, nós vamos alterando nossas interações. Nós vamos conseguindo interagir de forma mais intensa, mais profunda, vamos conseguindo fazer sintonias com espíritos que estão naquela mesma dinâmica ou assemelhada, não deixando nunca de interagir com os demais. Nós vamos fazendo uma especialização na administração dos ritmos, na administração da profundidade com que fazemos as coisas. E daí nós vamos conseguindo nos manter orientados na ordem do bem por mais instantes ao longo do nosso dia. Porque todos reconhecemos que nós somos, como homens, uma usina que está usinando o tempo todo luz para nos iluminar e energia no sentido de energia cinética para nos mover. Então os espíritos já nos conceituam como usina fotovoltaica. Essa usina que está o tempo todo usinando luz e energia para imprimir as dinâmicas do espírito, do perispírito e do sistema celular, que aqui está um servidor do espírito, nada descartável como nós espíritas víamos até bem pouco tempo, um servidor que é reciclável quando ele não servir mais para esse espírito, porque sofrendo as oxidações aqui do planeta, ele envelheceu e o espírito amadureceu. O espírito já precisa de dinâmicas melhores, mais proeficientes, e o sistema oxidado, envelhecido, não dá conta mais. Deus nos permite essa democracia maravilhosa que é o espírito poder se desligar de um servidor que perdeu sua proeficiência, esse servidor sofrer uma reciclagem, devolver todos os átomos para o planeta
E esses átomos estarem todos aí disponíveis para formar desde pé de alface, minhoca, compor alimentos e compor, quem sabe, novos servidores para espíritos que estejam chegando à Terra, que eles serão aproveitados. Os átomos são todos devolvidos e eles não morrem, né? Olha que lindo! Na verdade, desagrega essa organização, que ela foi feita, ela foi composta por um espírito à luz de um projeto reencarnatório, orientado por seus orientadores espirituais. Esse espírito faz um projeto reencarnatório, orientado pelos seus orientadores espirituais. Com esse projeto, e ele estando em condições de reencarnar, ao surgir a possibilidade de um engravidamento em alguém com num casal com frequência compatível com a dele, ele vai se vincular, começará a influenciar na reprodução celular do embriãozinho, vai compondo um sistema para o seu projeto reencarnatório. Então há de convir que quando esse conjunto está aqui prontinho, quando ele não servir para esse espírito aqui, nesse projeto reencarnatório, infelizmente ele vai ter que desorganizar-se. Porque ele não foi feito para esse espírito, nem para esse, nem para aquele. Olha como é maravilhosa a organização cósmica. Foi todo composto numa linha que envolve dinâmica, vontade, querer, projeto de vida, proposta, projeto de trabalho. Portanto, não vai dar para adaptar esse sistema para um outro espírito. Ele se desagrega, devolve os átomos para entrarem na composição de novos embriões, embrião de minhoca, embrião de pé de alface, embrião de barata, embrião de lagartixa, seja lá do que for. Os átomos são utilizados em qualquer escala, porque eles são uma base energética, capazes de adaptar a qualquer circunstância. Olha a beleza da divindade. Nós não temos um átomo de prata que não, ele só serve para o corpo desse espírito. Ele não se adapta para minhoca, nem para barata, nem para alface, ele não se adapta para o pé de agrião. Esse lítio, esse átomo de lítio, não, esse é só para o corpo daquele rapaz ali, porque ele é especial. Olha que maravilha. Nós temos que ir enxergando, antes de pensar num orientador espiritual. Para mim, é uma orientação maior, que já pré-existe, e que, portanto, nós, mergulhados nesse oceano extremamente orientado, temos as nossas possibilidades de recebermos orientação e de sermos orientadores. Estamos o tempo todo orientando e sendo orientados. Tanto que todos os bons educadores, todos que a gente passou pela mão deles, eles diziam: aqui nós somos uma turma de educandos e educadores. Eles nunca disseram: aqui está uma turma que eu só educo. O bom mesmo professor, ele diz: eu aprendo com os senhores, eu aprendo com vocês, alunos, nós estamos juntos. Ele já está dizendo que ele é um orientador, mas que nós também somos orientadores. O discípulo e o mestre estão ali se orientando. Em alguns momentos, nós podemos sermos mentores de ideias, assim como nossos orientadores espirituais, mentores de ideias, que nós recolheremos a ideia por informação. Ele vai nos informar a ideia. Isso é o que eles no momento gostariam que nós alcançássemos, e temos condições de alcançar. Eles produzem, dentro do possível, de um espírito desencarnado, de uma equipe espiritual desencarnada, em função de toda a iluminação
através do conhecimento, da sabedoria, da bondade, do amor, de querer o melhor para nós enquanto coletividade, enquanto individualidade. Eles produzem ideias, nos informam a ideia, mas na hora da nossa ação, eles já vão deixar de ser mentores, porque nós recolheremos a ideia, combinaremos com o arcabouço que trazemos de conhecimento, de sabedoria, de bondade, de valores todos, combinaremos e processaremos o produto mediúnico dentro do nosso possível. E por isso eles hoje gostariam de ser chamados de orientadores. Pois não. Os orientadores, eles sempre estão um nível de evolução acima do nosso. Eles também podem ser orientados por nós encarnados. Podem. Tem essa troca também? Tem troca. Tem troca. E eles fazem, inclusive, muita questão de sempre nos encontros dizer isso para nós. Nós aprendemos com os senhores. Às vezes é tão emocionante que a gente chora de emoção, de vê-los ali, assim, o irmão Antônio Grime, especialmente, que é uma pessoa, é um espírito com muita lucidez, e vai fazendo uma aula maravilhosa, maravilhosa, conteúdos assim, maravilhosos, e quando ele vai chegando ao fim da aula, ele agradece o encontro e diz: nós sempre saímos do encontro com os senhores melhores do que entramos. Nós agradecemos muito, senhores. Nós aprendemos muito juntos. Sempre. E por quê? Porque nós espíritas, vai chegar num dos tópicos que eu realmente queria chegar, nós espíritas, nós não enxergamos o homem, como não enxergamos nenhum ser, como uma bola homogênea. Que a consciência, por exemplo, do homem seja uma bolota homogênea, onde todos os caracteres estejam no mesmo nível. Mas segundo os espíritos, o espírito desencarnado também não deve ser visto como uma unidade homogênea. Deve ser visto como uma unidade estruturada, primeiro, fundamentada, estruturada e constituída por vieses de abertura de consciência. Essa consciência é a divina, porque Deus não é imanente em cada um da sua obra. Então a consciência divina está em nós, ela é plena. Como ela está na minhoca, plena. Ela está numa vaca, num elefante, num javali, numa onça, num leão. A consciência divina está ali plena. Mas o que cada ser já consegue perceber dessa consciência divina que há nele é que é a diferença. Mesmo o espírito desencarnado. Vamos pegar nosso grande orientador, irmão Leocádio Zé Correia. Todos os níveis de abertura de consciência que ele já fez, não sendo iguais, nós, como seus discípulos, pode ser que em um de nós, a capacidade, por exemplo, de superar dificuldades esteja num nível de abertura que ele admire e que ele sinta que ele sofre mais diante das dificuldades do que aquele espírito desencarnado que ele orienta. Ele orienta no sentido do zelo, da sobriedade, ele orienta no sentido do trabalho, orienta, quem sabe, no sentido da fraternidade, da solidariedade, mas naquele viés ele aprende com aquele seu discípulo. Porque nós não enxergamos como se, quando disseram um espírito evoluído, um espírito mais iluminado, que ele seja 100% da iluminação divina. Quando a gente coloca Deus
presente em todos, daí nós começamos a ver diferente o mundo, as pessoas e as coisas. A gente começa a classificar diferente também. Porque a gente começa a perceber se Deus está em absolutamente todos, mas todos, cada um tem o seu tempo de caminhar, seu tempo de existência, seu tempo de caminhada, tempo de evolução, a maneira como ele administra o aprendizado, como ele administra do aprendizado até a prática, como ele administra da prática a colocação no social, a adaptação no social. E nós vamos ver que pode ser que um espírito que nós consideremos extremamente pouco evoluído, num quesito que é um dos vieses de abertura da consciência divina, ele especializou-se bastante diante daquele grupo que está ali e que todos aparentemente seriam mais sábios do que ele. E que, portanto, ele faz uma usinagem em alguns níveis de frequência diferenciado para melhor. E nós todos ali aprenderemos com ele, encarnados ou desencarnados. Porque o aprender é ligado ao espírito. Estando ele encarnado ou desencarnado, é o espírito que aprende. Se é o espírito que aprende, vai ter sempre um viés que aquele espírito não alcançou ainda o patamar de Deus. E se a consciência divina está em cada um de nós, é Deus em cada um da sua criação, aí nós já percebemos o quanto cada um tem o que aprender. Não sei se respondeu. Nesse homem, que é uma usina produzindo luz, produzindo energia para a sua dinâmica, nós vamos enxergar o que é a questão da frequência, né? Essa usina, esse ser aqui, homem, que produz, que faz essa usinagem, produzindo luz e energia para suas dinâmicas, para suas interações com o mundo, ele está o tempo todo produzindo isso à luz de uma coisa que se chama ritmo, e os ritmos permitem a ele uma frequência. Vamos pegar. Todo mundo sabe que a Nájila é uma pessoa que não é trabalhadora. Tá bom. É meio preguiçosinha. O ritmo da Nájila para o trabalho é um ritmo que está precisando de uma melhora. Mais do que a dos senhores que estão percebendo que ela é preguiçosa. Porque se os senhores estão percebendo que ela é preguiçosa, é porque os senhores trabalham mais. E que, portanto, o ritmo dos senhores para trabalho já é um ritmo mais arrojado. E os senhores já produzem uma vibração ligada ao trabalho, numa velocidade e numa força interativa maior, e que essa velocidade, essa força interativa vão permitir a cada um dos senhores e a ela, porque é geral para todos, um número de vezes por instante que vão frequentar esse companheiro nosso que se chama trabalho. E o olhar de cada um com relação. Então, bom, está ali produzindo vibração, 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 vibração. Frequência nada mais é do que quantas vezes eu frequento esse valor a cada instante da minha vida. A gente vê frequência, parece que é uma coisa assim. Não, é só isso. Ah, fulano tem uma frequência boa. Sim, fulano é alguém que frequenta. O sítio, amor, simpatia, afetividade, prestimosidade, bondade e etc. Frequenta esses sítios a cada instante em ritmos maravilhosamente bons. Aí você encontra a pessoa, é uma bênção.
Você está lá num dia meio cinza e encontra a pessoa, quando sai o dia ficou azul. Você está quase se arrastando, está tendo até dor nos ombros. E encontra a pessoa, dá um abraço, conversa, sai. No final do dia você lembra, nossa, minha dor nos ombros acabou. Não senti. É uma pessoa com uma frequência tal, ela frequenta. Ela tem um ritmo para frequentar o bem, a bondade, a justiça, a vontade de compartilhar e etc, de produzir o melhor. E no encontro com você, na interação, ela imprimiu alguns fótons, imprimiu alguns quilates de energia, lhe permitiu combinar com todo o seu acervo e te trazer uma nova dinâmica. Não que ela colocou de dentro para fora em você, mas na interação você recebeu aquela carga, aquele influxo, Você recebeu o influxo, aí você altera os seus valores de referência. Vinha pessimista, teria energia positiva. É o que nós chamamos positivo. Nós, humanos em geral, chamamos positivo. Até então, porque nós vamos passar a repensar o positivo e negativo. Nós vamos passar a dizer assim, positivo ao bem. E depois do Einstein, não dá pra gente ter as palavras num instante só. Ah, positivo é quando é pro bem. Negativo é quando é pro mal. Essas paralelas que não se encontram hora nenhuma, foram embora. Esse conceito dessas paralelas que não se encontram, foram embora com a teoria da relatividade. É a grande contribuição do nosso irmão Einstein e todos os seus afinizados que já vieram antes, contemporâneos e que vieram depois, nos permitiram. É o grande valor deles. É nos mostrar que tudo é relativo. Eu posso fazer uma coisa que é positiva, mas ela é positiva ao mal. E como a gente vinha com o conceito estanque, fica fácil a gente ficar estanque. E não reavaliar o que estamos falando, pensando e fazendo. E somos capazes aí de caminhar meses, anos, a encarnação inteira, perdendo no que diz respeito aos ritmos no bem. Ah, é positivo? É, mas é positivo a quê mesmo? Ah, é positivo ao bem? Então tá, eu quero continuar. Ah, vamos ter um pensamento positivo. Mas meu pensamento positivo é positivo mesmo? Ou eu estou num pensamento positivo que é meio, vamos dizer, abestalhado? Eu não estou promovendo nada para aquele pensamento acontecer e eu fico pensando. Eu quero ter uma casa para morar, mas eu quero ter uma casa para morar comprando sapato cada vez que a moda muda, trocando guarda-roupa a cada estação, trocando os móveis da casa porque enjoei deles, troco o tapete, a cortina, o móvel, a mesa, a cama, o lençol. Esse lençol já não serve mais, vamos doar. Esse freezer está velho, olha a cor que ele está, meu Deus, o freezer está lá ótimo. Tudo funciona, mas a cor ficou feia, vamos trocar. Ah, essa geladeira é de 20 anos atrás, vamos trocar. Mas o pensamento está positivo, eu vou ter uma casa para morar, vou ter uma casa para morar. E o que eu ganho vai tudo em troca, 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 troca. Esse pensamento não é positivo. Ele é uma ilusão. Não, você tem que ter pensamento positivo. Mas Cristo já nos diz que pensamento sem ação, ele disse em outras palavras, ele disse que a fé sem ação é morta. Pensamento é fé. E eu, para fazer fé, eu tenho que fazer fé mesmo. Mas voltando aqui ao nosso tema, que é dos orientadores. Nesses de pensamento positivo, de posicionamento no mundo e tal, nós poderíamos afirmar que nossos orientadores, vou no plural, são fixos
fixos. Assim, os mesmos orientadores da Nájila, quando ela tinha projeto reencarnatório para chegar à Terra, depois quando tinha 5 anos, 20 anos, 50 anos, 66 anos. Não é conforme a Eles evolução? são os mesmos, ou na medida que ela foi fazendo seu alinhamento de caminhada aqui na Terra, suas escolhas, seus aprimoramentos. Os orientadores mudam ou não mudam? Mudar não muda, não é? Porque aquele que veio junto com a gente vai ficar junto com a gente até o nosso final. Não é isso? Mas por exemplo, sob qualquer instância de escolha minha, esse orientador vai ser prevalente? Ele vai prevalecer a orientação dele? Eu vou repetir a pergunta, para ficar bem claro para a senhora. Né? Há um espírito que faz parte de uma equipe que, pela frequência deles, tudo é por frequência, viu, gente? O espírita de hoje não pensa em nada, nem por milagre, nem por castigo. Tudo para nós é frequência. Aquele espírito que faz parte de uma equipe que vibra numa determinada frequência, a Nájila, com sua frequência, fazendo um projeto reencarnatório, os dois, o polo Nájila e o polo daquela equipe espiritual, se afinizam, projetos, metas, proposta de trabalho, de produção social, etc, etc. E eles ficam meus orientadores, pela equipe. Aí eu venho, cheguei, tô lá, e eles estão certos que permanecerão me orientando. 5 anos ainda meus pais mantêm as rédeas, 10 anos ainda mantém um pouco, 15 anos já mantém menos, 20 anos já nem mora com eles mais, já está fora estudando para lá, sozinha com toda a humanidade, mas eu falo assim, já não está mais ali. Isso vai permitindo que esse espírito vá fazendo suas escolhas. Independente de qualquer escolha que eu fizer, a orientação daqueles meus orientadores, que continuam me orientando, eu vou conseguir fazer que prevaleça a orientação deles, na medida que eu vou fazendo escolhas muito diferenciadas do perfil mediúnico deles. Essa é a revisão que nós vamos fazer. Porque às vezes nós, inclusive o que gera muita dúvida com relação ao orientador espiritual, é isso, porque as pessoas dizem assim, ah, mas como assim? A Nájila tinha lá seu orientador. E como que aconteceu isso na vida dela? Isso, respondeu certo. Livre-arbítrio. Ela tem um livre-arbítrio dentro das escolhas que ela foi se aprimorando para fazer, que portanto foi fazendo, porque aquilo que a gente aprimora, a gente faz. Ela foi se aprimorando para determinadas escolhas. O orientador, que é o que a Igreja Católica chama de anjo da guarda, inclusive aqui é porque é um período que a religião católica era muito predominante mesmo dentro do espiritismo, né? O que a Igreja chama de anjo da guarda, que é esse orientador que estará conosco ao longo da nossa caminhada, mas nós temos que alcançar, é uma coisa que chama prevalência. Prevalece a orientação do orientador, nós que temos filhos sabemos disso. Quantas orientações nós fizemos e que não prevaleceram? Umas, graças a Deus, não prevaleceram, porque nosso filho já era um momento, já, vamos dizer, atualizado, e nós estávamos fazendo uma orientação à luz do nosso tempo, e ele já enxergava mais longe, e graças a Deus, a nossa orientação, ele até dialogou, discutiu, colocou, mas colocou a vontade dele, e a gente viu depois que bom que ele se colocou,
Que bom que eu aceitei a colocação dele. Não prevaleceu o que a gente orientou. Algumas vezes eles fizemos orientações e eles não aceitaram. E a gente viu depois que se tivesse aceitado, talvez tivesse sido melhor. Mas a gente viu também que era a necessidade do aprendizado do Espírito, que foi bom também porque ele está ali aprendendo e nós aprendendo juntos e fazendo revisão. Então, o orientador espiritual, primeiro, nós não temos um só, nós temos muitos. Porque em cada viés de conduta nosso, nós teremos espíritos especializados, com frequência preparada para ser nosso orientador naquilo. Os espíritos hoje trabalham com família espiritual, que não tem a ver com gente que esteve reencarnado conosco. É outra coisa que o espírito tem que desvestir-se da ideia de que espírito que esteve reencarnado conosco está conosco porque esteve conosco fisicamente. Espíritos se aproximam um do outro por frequência. E muito provavelmente, se essa senhora é minha irmã biológica, se nós duas nos dermos muito mal no relacionamento, ao desencarnar, cada uma vai concluir que vai ter que trabalhar vinculadas a outros grupos, trabalhar algumas frequências em nós que não conseguimos trabalhar quando estávamos juntas, para fazermos não só o sentido de nos recolocar para nós mesmos, fazer reconhecimentos, nos melhorar como espíritos, e também porque entendemos que é o nosso possível, do nosso possível, dentro do nosso possível, nós devemos trabalhar vinculados a outros padrões de frequência para nos fortalecer e quem sabe poder voltar a trabalhar aqueles nos quais nós duas não conseguimos nos entender. Nós temos que fazer transcendências. Se tivermos nos dado muito bem e aprendido muito uma com a outra, aí a chance é menor ainda de estarmos juntas novamente. Porque nesse muito bem a gente se superou muito. Mas espera aí, já vai melhorar, viu? Fique tranquila. Depois vai melhorar do seu lado. Nós duas teremos aprendido muito, teremos superado, teremos feito transcendências, teremos alcançado condições de ajudar muito a humanidade. Ela lá na Patagônia e eu lá no norte do Canadá. Ela lá nos glaciares da Argentina e quem sabe lá no frio e eu lá no calor da África. Nós duas nos encontraremos em nível de frequência, nos fortaleceremos uma a outra nas nossas frentes de trabalho, mas estarmos ali reencarnando juntinha, nós estamos falando é disso. De reencarnar grudadinha, de desencarnar e ficar lá, a Lígia e a Nádia e as duas, esse espírito com este espírito. Nós ainda estamos muito materializados e muito materialistas em matéria de estudo do espírito. Nós ainda consideramos o espírito um bloco e não uma frequência, uma energia livre. Aí nós éramos 3 irmãs, a outra irmã é essa aqui. Era a que mediava entre as duas, apartava as brigas, resolvia os ciúmes, resolvia as brigas porque usou meu sapato, porque isso, porque aquilo, porque minha mãe gosta mais de você do que de mim. E ela estava ali o tempo todo mediando, mediadora. Em função disso, ela vai estar com nós duas? Não, também não. Vamos estar nos encontrando, nos interagindo, fortalecendo umas às outras, estaremos. Tudo por frequência. Estaremos, portanto, em alguns itens sendo orientadoras espirituais umas das outras. Isso tudo foi para chegar nisso.
que orientação espiritual é alguma coisa que nós naturalmente somos. Nosso grande trunfo, aumentar a nossa produtividade em matéria de evolução no bem, para sermos orientadores mais efetivos na ordem do bem. Para não considerar a todos como orientadores espirituais, nós teríamos que admitir que retornamos há 150 anos atrás, que voltamos aqui para as paralelas. Mas hoje, gente, nós estamos há 100 anos de Einstein. 110. Nós somos o homem que vê o cosmos como um conjunto de partículas onde todas interagem com todas. Todas informam a todas o que traz dentro de si para informar. Todas se comunicam com todas. Aquilo que essa senhora já alcançou de melhor, ela é um conjunto aberto, vaso comunicante, vazando para todos. Ela pode não abrir a boca, está ali caladinha, sentadinha, pacientemente ouvindo, disponibilizando tudo que ela tem nela. Nós todos compondo uma grande plataforma de informações cósmicas distribuídas aí. Olha como aumenta a nossa possibilidade de captação, de orientação. Orientação no viés de interpretação espírita de hoje, ela não é apenas através de espírito a espírito. Porque nós já enxergamos o cosmos como um processo aberto, cada um é um processo aberto, aquilo que cada um aprende é patrimônio da humanidade, ele pode querer trancar dentro dele, ele pode querer se transformar na gaiola de Faraday, ele não vai trancar o conhecimento, ele não vai trancar o amor, ele não vai trancar a afetividade, ele pode se fechar, mas está vazando para a humanidade. Está aí. E aí, o que ele tiver de bom e de ruim está vazando. E você vai captar, o que o seu padrão de frequência lhe permite captar. Aí a sintonia. Aí a sintonia. Tudo está aí. Deus é muito justo. Imagina que não fosse assim. Aí, exemplo ruim, a gente pega os de casa, tá, gente? Aí, se não fosse assim, como seria? O irmão Evair é um espírito mais evoluído. Então, como ele é mais evoluído, ele só interage com as forças do bem. A irmã Nájila, coitadinha, é espírito da treva. Espírito adora, né? O espírito como sendo da treva, quando todos são filhos de Deus. Não sei de onde que espírito tirou isso, só nós espíritos, para sermos capazes disso. De inventar que existe espírito que é da treva e existe espírito que é da luz. Então Deus criou umas e não criou os outros. Já está uma coisa que é incompatível. Então, bom, a irmã Nájila, coitadinha, como não é iluminada, só interage com o mal. Ah, Deus não fez isso. Ele é Pai, é justo, é bom, é sabedoria infinita. Ele permite que todos interagem com tudo e com todos. Se oriente naqueles que a sua abertura de consciência lhe permitir. E como é que a Nájila saiu tão ruim? Hã? E como é que a Nájila saiu tão ruim? Ela não saiu tão ruim. Ela é um espírito que também não é o ruim. É um espírito que ainda não alcançou essa evolução toda para estar no nível do irmão Evair. Está aí evoluindo, caminhando com os senhores todos estão disponibilizando elementos para ela evoluir. O que o irmão Evair é hoje, ela será daqui a um tempo. Então nós começamos sempre muito
ruins? Nós começamos ignorantes. Ignorantes. Simples e ignorantes. Foi a leitura da semana passada. Nós começamos simples e ignorantes. Vamos nos complexificando. Nós começamos lá uma subpartícula atômica. Simples é isso, né? Simples. Ela foi se combinar com outras subpartículas e compôs um átomo. Isso aqui já é inteligente e já é espiritualizado, viu, gente? Espírita não trata da matéria como matéria, não. É tudo espiritualizado. Esse átomo se une a outros átomos, se liga, já é uma molécula. Essa molécula se liga a outras moléculas, já vão estruturas superiores. E a inteligência só aumentando. E a percepção só aumentando. Aí chega nessa ordem aqui, 33 trilhões de células. Em alguns pesquisadores vão por 10 trilhões, de qualquer maneira. Células, já não é mais nem já nem está falando de átomo. Porque cada célula tem quantos átomos? Varia de célula para célula. Aqui já está uma usina, um espírito, que ele em si já é uma usina fotovoltaica, porque espírito tem ritmo, tem tempo, tem luz, não tem? Espírito não é luz, não é energia e etc. Então, um espírito que é uma usina fotovoltaica gerencia esse conjunto inteiro, inteligente. Você vê que a complexidade aumentou. Lá no livro diz, Deus cria simples e ignorantes. À luz do conhecimento. Cada ordem dessa é um passo evolutivo. Porque isso não acontece na brincadeira, essas ligações todas. E cada vez que ocorre uma ligação, que aumenta isso aqui, aumenta o potencial energético e aumenta, portanto, a capacidade de usinagem do conjunto. Sempre orientado. Sempre orientado. Primeiro, por essa orientação geral para todos, para nós que somos deístas, é Deus. Cada um dá o nome dentro da sua pirâmide de crenças. Todas as partículas são livres, combinam ao seu jeito. Essa liberdade só vai aprimorando. Enquanto partículas mais simples e ignorantes, elas não têm tanta ação sobre o meio. Na medida que essa ignorância vai se iluminando pela sapiência, inclusive desse processo trabalhoso de combinar e recombinar, combinar e recombinar, já vai tendo mais ação sobre o meio. Se você avaliar entre uma ameba e uma minhoca, você vai ver que a minhoca é muito mais evoluída, que ela já tem toda uma dinâmica de agir sobre o meio num sentido extremamente positivo, enquanto a ameba, que é considerada na ciência como um dos seres mais primitivos, ela não tem essa autonomia no meio, no sentido positivo para o bem como a minhoca. É assim que você vai vendo a iluminação. Chegamos à condição de espírito, um espírito menos iluminado, mas ele estará sempre num conjunto, onde no conjunto todos estão ali com a sua iluminação, ajudando essa pessoa e marcando o seu passo evolutivo, e cada um de nós tutelando a cada um. Cada um tutelando a cada um. Na casa do Pai não existem várias moradas? Existem. E se existem várias moradas, dependendo da minha energia e da minha frequência, eu vou para uma morada onde o outro não vai estar também. Sim. E é sempre assim. E nós não somos espíritos velhos, porque nós reencarnamos. Essa não é a minha primeira reencarnação. Segundo o irmão Antônio Grimm, nós temos uma média de tempo de mais ou menos 53 a 60 milhões de anos de caminhada, não como espírito, de quando começamos ali a caminhada, mas nós já reencarnamos
Imagina que nós já fomos o neandertal, nós já fomos... primeiro que nós já fomos pré-espíritos, que é o proto-espírito. O que nós vamos acontecer, por exemplo, alguma coisa com uma criança? Aí, nós, espíritas, nós sabemos que nada por acaso, aquela pai não iria dar aquela família e aquele espírito humano, morre um incêndio. Não iria dar aquele espírito um castigo. É um resgate, uma prova, uma expiação. Nós espíritas vamos sair também dessa coisa de resgate, expiação, prova em acidentes. Porque nós vamos alcançar que, na medida que o homem na Terra foi aprendendo a manipular os recursos, ele foi criando possibilidades. Vamos pensar no universo das possibilidades. Ele foi criando possibilidades. Quando a gente faz um projeto reencarnatório para vir para a Terra, nós estamos cientes de que estamos indo reencarnar num planeta com essas possibilidades. Quer dizer, e não somos blindados. Nenhum é blindado. Não é porque o espírito é muito evoluído que ele é blindado. Porque esse conceito de prova, expiação, quase o castigo, só muda o nome. O espírito pegou a palavra castigo de outra religião e disse, não, essa palavra nós não queremos. Aquela, nós vamos por outra. Aí pôs karma, pôs castigo. Nem avaliou o que é karma. Que é a palavra do sânscrito, que quer dizer quando você está já sob a égide da lei, das leis cósmicas. Não, o espírito pegou e pôs como castigo. Mas vai estudar o que quer dizer karma. Vamos estudar o que quer dizer prova. Eu provo a mim mesma que estou aqui vivendo isso e vou viver com o meu melhor. Isso é prova. Ninguém prova vinda de fora, não. Essa professora faz aula, a professora de química da turma aí, a Nádia é uma aluna. Ela chega lá ao final de um período de alguns conteúdos e diz, olha, hoje nós vamos ver o que vocês conseguiram apreender dos conteúdos que eu fui trazendo e entrega um papel para cada um de nós. Ela não está com ideia de castigar a gente, nem de nada, de nada. Ela está nos permitindo provar a nós mesmos o que conseguimos alcançar. Assim como a expiação. Sabemos que trazemos situações que já temos condições de superá-las, de transcender a elas. Nós passamos por experiências que nos permitem transcender mesmo. Eu vinha em condições de aprender a perdoar. Eu já estava em condições de perdoar. Mas trabalhar o perdão é difícil, a gente vai deixando, a gente vai tapeando. Aí a gente vai ter a oportunidade maravilhosa de entrar num grupo social que a gente escolhe no projeto reencarnatório, numa comunidade. Primeiro escolhe o continente, cada língua, qual é a língua que eu vou conseguir me entender nela. Escolhe o continente, a língua, o país, o estado, a região do estado. Daí é que vai para a família. A família é a última. Aquela espiritual, vai fazendo uma peneira fina. Daí você insere numa família, também porque já é frequência. Dentro daquela região que você já viu, que você vai conseguir trabalhar alguns elementos para vencer a si mesma, não é para vencer aos outros, para vencer a si mesma, na orientação dos seus orientadores espirituais, você vai inserir-se naquela família e vai ter a oportunidade de espiar situações que você precisa espiar, que você já tem condições, provar para você mesma que você é capaz, inclusive, de espiar, que é purgar, tirar aquilo de você, ou pelo menos diminuir o peso daquilo em você, diminuir a densidade. Nós já temos condições de trabalhar em densidade. Eu posso não me sair da condição de água para vinho, mas eu posso já sair para uma condição melhorada. É isso. E temos orientação espiritual em todos
E o que é muito importante hoje, para o espírita de hoje, é saber que orientação espiritual não é só aquela que vem de um espírito muito iluminado, aquela que vem quase a fadinha jogando estrelinhas azuis, que é o espírito iluminado na nossa cabeça. Já vou terminar. Nós recebemos, graças a Deus, orientações a partir de todos. A Nádia reencarna num grupo de 4 irmãos, ou 5, 10, seja lá. Um é extremamente trabalhador, ótimo. É um orientador para o trabalho, essa coisa boa de ser trabalhador. Um é extremamente indolente. E todos os dias vai tendo oportunidade de ver assim, nossa, é horrível lidar com um indolente. Eu quero trabalhar, eu quero melhorar. Vou melhorar ainda mais meu padrão de trabalho. Vai vendo dia a dia que o indolente, como ele gosta de trabalhar pouco, ele tem tempo livre para ficar olhando tudo que aparece. Em geral, a balança dele é uma balança que é a produção é sempre muito menor do que o consumo. E a gente já vai vendo, eu tenho que, além de trabalhar, gerenciar muito, porque no fim da vida eu vou ter que ter prato de comida a mais, uma cama a mais, roupa de cama a mais, sabonete e pasta de dente. Há uma grande chance dessa criatura, eu missionariamente, ter que ter tudo isso a mais, paciência, amor e bondade, fraternidade, solidariedade, a mais do que eu tenho hoje. Ele é meu orientador. Olha a quantidade de coisas que eu estou crescendo. Estou aprendendo que eu tenho que ter mais solidariedade, mais fraternidade, mais justiça, mais bondade, mais paciência, domar minha língua para de vez em quando eu não soltar os cachorros e estragar o relacionamento e tal. O orientador espiritual é de acordo com o que nós estamos ali vivendo. E no plano encarnado e desencarnado eles estão conosco. Já que estamos falando de desencarne, e para eu chegar num plano superior, de qualquer forma eu vou passar naqueles inferiores, né? Ah, sim. Porque é o processo evolutivo e é dentro da afirmação que está ali que Deus cria a unidade básica, que é o simples e ignorante. Pregna na unidade básica a inteligência divina. Alguém aqui já viu um átomo no microscópio? Sem foto. É emocionante. Ver uma molécula no microscópio é emocionante. Ver uma célula é emocionante. Então você vê assim, a inteligência divina está lá na unidade básica, no simples e ignorante. Na medida que vai no processo combinatório cósmico que Deus permite que livremente exista, vai permitindo na união aumentar a complexidade. Complexidade não é dificuldade, viu gente? Complexidade é sair do simples, que é uma partículazinha, para inúmeras partículas com inúmeras características ligadas entre si, produzindo energia em padrões diferenciados, dinâmicas diferenciadas e aumentando, portanto, percepção. Mas eu estou dizendo eu nessa evolução minha. De qualquer forma, eu vou ter que passar nos planos. Vai. Oi, só um espírito bem evoluído, quando ele reencarna, ele volta a ser um ignorante? Não, o espírito não perde o que ele já alcançou. Ele pode reencarnar em situações mais difíceis. Nada impede que Jesus Cristo faça a opção de reencarnar no Vale do Jequitinhonha, como um simples agricultor rural. Quem for lá e ver o trabalho dele, vai dizer assim, meu Deus, que cara evoluído é esse? Nada na propriedade dele é igual a dos outros. Ele sabe irrigar diferente, ele sabe adubar diferente, ele sabe fazer cova diferente, ele sabe preservar a propriedade de forma diferente, trata os animais diferentes, trata as pessoas diferentes, vai ver a evolução. Ele não conseguiu, por exemplo, ele fez um projeto missionário de não chegar a uma universidade, por exemplo, mas ele é maior do que a universidade, academicamente falando. Entendeu? Teve uma amiga minha essa semana, ela me disse, eu achei até engraçado. Assim, ela queria questionar e queria que fosse mesmo, que um espírito de um ser humano
ele poderia ser um espírito, por exemplo, na reencarnação passada, de um porco, numa vaca, sei lá. Existe uma doutrina que afirma isso, que se nós não agirmos bem, nós somos capazes de retrogradar e reencarnar em animais, etc. O Espiritismo não afirma, não trabalha por essa via. O Espiritismo afirma que nós temos que ter cuidado com nossos talentos, porque nós podemos, com nossos talentos que seriam para o bem, não nos orientarmos para o bem, fazermos depauperações, levarmos no nosso perispírito esses registros e fazer reencarnações em que o espírito não tenha condições de expressar o potencial que ele já alcançou. Para ele, inclusive, fazer novas avaliações e novos posicionamentos. Também não é por castigo, não. É uma oportunidade que é dada ao espírito de ele fazer novos posicionamentos através de avaliações e de todos os dias ter que experimentar ali, vamos dizer, entre aspas, a dor da não liberdade plena. Porque o livre-arbítrio é inerente ao espírito, mas em função de danos que ele fez, ele está naquele momento reencarnado num conjunto, dentro de um espaço físico aqui da Terra, que não permite que aquele espírito faça o que ele teria condições de fazer. Isso é possível, mas não que ele reencarne em animal. Ele pode reencarnar numa forma humana, em dificuldades. Mas ele pode ter sido um animal no passado. Não conseguir gerenciar. No passado. O reencarnar, não, mas ele já pode ter sido uma forma Não, já pode ter sido, não, todos fomos. Planta, ameba. Desse simples ignorante aqui, nós fomos caminhando. De ameba até o nosso primo mais próximo, que é macaco, e do macaco conseguimos chegar ao que estamos aí. Não, no nosso entendimento, sim, passamos por essas formas todas. E um detalhe, trazemos todos os registros. Mas se toda espécie tem uma evolução, por exemplo, um cachorro, ele pode ter uma evolução em dominar o mundo. Ele pode ser assim, ele evoluir tanto que superar o homem e começar a dominar. Não como o cachorro. Ele vai evoluir e vai chegar a um homem mais evoluído do que nós, que vai dominar a Terra, não o mundo, considerando o mundo sem terra, né? Que é a raça humana. E quando se diz, existe a possibilidade de alguma coisa, a pessoa vir, vamos dizer, nasce, tem a fase de evolução, chega a uma determinada época, ela é uma boa pessoa, mas ela também envereda por outros caminhos. Vai para outros caminhos, alguns caminhos errados. É chamado de karma porque está pagando alguma coisa lá atrás? Não, nós não vemos por essa ordem de karma de pagamento, não. O que é isso? É isso que nós podemos até trabalhar sábado que vem. Aí vai influenciar a educação, os valores de sociedade, maturidade do espírito. Maturidade do espírito. O espírito é bom, mas ele traz alguns níveis de uma imaturidade que por aquele viés ele é capaz de enveredar. Por exemplo, hoje nós temos uma sociedade que a educação na família está fragilizada, as políticas públicas são contrárias a uma boa educação, a escola não está podendo educar porque tirou completamente o poder, a autoridade da direção e do professorado e dos trabalhadores da escola. Nós hoje temos uma legião de crianças que estão carentes de uma boa educação. E com um detalhe, num mundo que ainda é bélico, que ainda reina vícios, e fica fácil de um espírito com um pouco menos de maturidade num viés de consciência, enveredar, por exemplo, para o vício e se tornar uma pessoa nociva à sociedade, porque faltou uma estrutura melhor onde ele pudesse orientar mesmo ela fazendo bem à sociedade, ela fazendo algumas coisas boas para a sociedade, e ela não evoluindo em termos de trabalho, não indo para frente em termos de trabalho, ela fica estagnada. Não, ela pode ficar estagnada em termos de produção de bens materiais e está evoluindo muito em patrimônios sociais.
e nossa sociedade materialista vai achar que ele não está evoluindo. Isso a gente tem que ter cuidado. Não sei se é essa a sua pergunta. Mas nós podemos trabalhar semana que vem essa questão da maturidade do espírito e a questão da educação. Eu não sei se a minha pergunta pode demorar um tempo longo de resposta, Aí mas eu só não queria ir embora sem fazê-la. Porque a gente está falando dos orientadores espirituais, e essa semana que passou eu assisti o Nosso Lar. E dentro do filme, né, assim como consta no livro, tem alguns espíritos que ficam lá no umbral, aqueles sofredores, e dá a sensação de que aqueles que estão lá, eles estão sem o orientador, sabe, do lado deles. Pense que o umbral para o homem de hoje, primeira coisa, o umbral para o homem de hoje é a sua consciência. É que o cinema, assim como o romance é uma linguagem figurada, Nosso Lar é um romance, não é uma obra básica. Infelizmente, ele acabou sendo tomado para estudo em casas espíritas, como se ele fosse obra básica, ele não é, ele é romance. Romance é uma linguagem figurada de chamamento. Esse é o primeiro passo. Cinema é uma linguagem figurada, com muita ilustração, que tem que nos atrair, nos manter acordados ali, querendo ver a tela no próximo instante. Isso é importantíssimo. Não temos uma cultura espírita no país que subsidie a produção de um filme espírita. Não temos. Se não temos dentro da casa espírita, imagina fora dela. Quando vai fazer um filme espírita, pega o que há de mentalidade, porque é a mentalidade que vai sustentar a bilheteria. A informação lá nem sempre é verídica. Porque umbral, por exemplo, falou-se em umbral num período que não sabia se descrever os estados de consciência. Mas hoje, tanto a filosofia, como as ciências humanas, como as ciências ligadas à psicologia, como as religiões, já trabalharam e trabalham conosco estados de consciência. Então, umbral para nós espíritas de hoje é um estado de consciência. Eu vou desencarnar, levarei comigo minhas alegrias, minhas altezas, minhas pequenezes, minhas angústias por aquilo que eu poderia ter agido melhor e eu não agi. E eu vou me ver diante de mim mesma avaliando isso. E aí é o momento do umbral meu. O umbralino. A gente pode ir e voltar o tempo inteiro, né? Como se a gente estivesse entrando para si mesmo, né? Nesse momento que eu caio na angústia, na depressão, eu meio que vou para esse lugar, mas... Você não vai para lugar físico constituído para quem... Como mostra no filme. Não. O filme precisa dessa linguagem figurada. O cinema precisa. Só mudaram o nome do purgatório. Mudou o nome de purgatório e de inferno para umbral. Mas o espírita de hoje, não. Ele sabe que um espírito, ao desencarnar, não está alocado em espaço, porque quem precisa de espaço físico é nós, precisamos dormir, precisamos ter casa, porta trancada, cama para deitar, lugar para se tomar banho, para dejetar. Aí a gente precisa de lugar, que estamos agregados a um conjunto que precisa de lugar. Espírito não, espírito é livre e vai estar na liberdade de ser, ocupando espaço de acordo com a sua consciência. Mas enquanto... Por exemplo, vou desencarnar. Eu tenho a liberdade de ir para uma boca de fumo, de me vincular frequencialmente a uma boca de fumo, de me vincular a uma escola para trabalhar, à creche que essa senhora abriu, ao centro espírita que essa outra dirige, à casa de alguém que está, uma família precisando de amparo, socorro, orientação espiritual. Desencarnada, eu tenho esses espaços todos para eu me vincular, espaços de sentido. Eu vou escolher, e que não é uma escolha que eu vou parar e dizer, eu vou escolher essa. Gente, frequência é frequência, você vai. Em vários lugares. Vários, porque nós temos vários vieses de talento. Quantos talentos cada um de nós tem? Se perguntar assim, você é capaz de cozinhar? Mas você é capaz de varrer? Você é capaz de dar banho num? Você é capaz de ministrar medicamentos? Você é capaz de se solidarizar num velório?
querer levar conforto e tal, aí você vê quanto o espírito pode fazer. Cada um de nós